Olá, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Desejo que o nosso Altíssimo venha abençoar a vida de cada um de vocês. E hoje, esse vídeo aqui, eu acho importante dissertar acerca de algo que todos nós deveríamos ter em mente. Que nas palavras há e muito poder, que as palavras modelam a realidade à nossa volta, que sobre a língua estão o poder da vida e da morte, como é falado no livro de Provérbios, ou seja, todos nós devemos ter muito cuidado com aquilo que sai de nossas bocas. Nós não podemos simplesmente falar o que bem a gente quiser sem querer achar que vai ter consequências. Não é dessa forma que funciona. O que a bem utiliza da língua come do seu fruto, ou seja, se você usa sua língua para proferir bênçãos, você vai colher bênçãos na sua vida. Se você usa da sua língua para disseminar ódio, para disseminar muitas reclamações, murmurações, muita negatividade, você espera colher o quê? Você vai colher maldições, você vai atrair justamente isso que você tanto está falando para a sua vida. Ora, a pergunta que eu faço é: existe a possibilidade de alguém plantar banana e colher maçã? Existe a possibilidade de alguém plantar uva e colher abóbora? Existe a possibilidade de alguém plantar espinheiro e colher figo? Ora, existe a possibilidade de alguém plantar pecado e receber bênçãos? Existe a possibilidade de alguém plantar reclamações, murmurações, xingamentos, ofensas, palavras negativas e colher as bênçãos do Criador? Não é assim que funciona. Então, tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher. A lei da semeadura, a lei da causa e consequência é infalível, não há como mudá-la. Tudo aquilo que nós falamos vai se manifestar em nossa realidade. As palavras, elas têm o poder de criar e modelar a realidade à nossa volta. Se você é alguém que deseja atrair a presença do Altíssimo para a sua vida, então você tem que usar das suas palavras justamente para atrair a presença do Altíssimo. E como você vai usar das palavras que saem da sua boca? Você vai usar para orar, você vai usar para adorar e louvar o nosso Criador, você vai usar para falar acerca de assuntos espirituais, de falar sempre com amor, de sempre pregar as boas novas da salvação, o Evangelho, pois tudo isso que sai diretamente de nossas bocas é que vai fazer com que mais e mais pessoas, mais almas sejam abençoadas. Assim como se a pessoa vive falando palavrão, vive xingando, vive murmurando, vive usando de palavras ofensivas, ela vai atrair o que para a vida dela? A presença do Criador que não é. Ou seja, se não vai atrair a presença do Criador, irá atrair a presença de entidades malignas. Então nós vivemos com essa realidade e há muito poder nas palavras que saem de nossas bocas. Se você deseja manifestar uma bênção na sua vida, primeiro você tem que ter fé que essa bênção será manifesta na sua vida. Segundo, você sempre tem que buscar o refúgio no Pai para saber se tal bênção é realmente da vontade do Pai, ou às vezes é da vontade do Pai, mas não é ainda no tempo dele, porque ele tem o tempo dele para tudo. E o terceiro, você começa a proferir palavras crendo que isso irá se manifestar, principalmente coisas que envolvem a sua identidade. Jamais use o poder do eu sou para dizer alguma coisa negativa. Há muito poder na afirmação do eu sou. Jamais diga que você é uma pessoa doente, que você é uma pessoa fraca, que você é uma pessoa covarde. Jamais diga que você é uma pessoa com atributos negativos, como se isso fizesse parte da sua identidade, pois a partir do momento que você começa a verbalizar essas coisas, ativando o poder do eu sou, você vai estar atraindo isso para a sua identidade. E de fato isso irá te pertencer. Portanto, se você tem um comportamento negativo, por exemplo, a partir do momento que você começa a mudar esse comportamento, mudando as palavras que saem de sua boca, a consequência é que esses comportamentos também mudem, porque as palavras que saem de nossas bocas revelam o nosso interior. Do nosso interior é que procede tudo, tanto coisas boas quanto negativas, e as palavras são uma forma apenas de verbalizar aquilo que há no nosso interior. Então você começa a perceber que as pessoas que vivem falando palavras negativas é porque o interior é negativo. Por outro lado, as pessoas que vivem bendizendo, as pessoas que vivem mostrando palavras de amor, verbalizando palavras de amor, elas demonstram a essência delas. E aí eu pergunto, a essência de um servo do Pai é mais verbalizar palavras positivas ou palavras negativas?
A conta é muito simples. Eu sei que tem vezes que é difícil, tem vezes que a gente acaba se exaltando, tem vezes que acontecem problemas e circunstâncias que nos levam a, de fato, ter uma chance muito grande de pecar nessa área e muitas vezes a gente acaba pecando, não é mesmo? Eu sei muito bem disso. A questão é que nós temos que ter muito cuidado com a nossa língua, nós devemos domar aquilo que sai de nossas bocas, pois aquele que governa a si mesmo é mais poderoso do que aquele que governa cidades, do que aquele que governa impérios, como no próprio livro de Provérbios isso também é enfatizado. Então, quando você verbaliza algo, você sabia que toda a energia que sai de você, toda a palavra que sai de sua boca, ela nunca será totalmente dispersa, ela nunca será totalmente finalizada, mas ela ficará ali concentrada no que muitos chamam da consciência coletiva, que na verdade é o campo espiritual, e que a qualquer momento aquela palavra com aquela energia que você emanou para o campo espiritual irá se manifestar de alguma forma ou diretamente na sua vida ou na vida do seu próximo ou em quem está no ambiente do qual você proferiu essa palavra. Então todas as palavras que saem de nossas bocas vão se acumulando na grande consciência coletiva, no mundo espiritual. Por isso que é muito importante nós muito mais bendizermos do que maldizermos, muito mais abençoarmos do que reclamarmos, muito mais agradecermos do que murmurarmos. É muito mais importante a gente desejar o bem para o próximo do que desejar o mal. Nós jamais devemos ficar desejando o mal. É muito mais importante a gente orar para o nosso próximo em vez de ficar falando mal da vida do próximo. Então entenda, há um poder valiosíssimo nas palavras que saem de sua boca. Aquele que doma a si mesmo não é qualquer um. Imagine só o exemplo do nosso Messias, o maior exemplo a ser seguido. Ele é alguém que perfeitamente conseguia domar suas palavras. Você vê que ele nunca se exaltava, e até mesmo nas vezes que ele irou sem pecar, porque é possível irar sem pecar. Quando você ira combatendo diretamente o pecado e não parte para pecados de você se exaltar, no sentido de você começar a amaldiçoar a pessoa, no sentido de você começar a perder a razão, no sentido de você simplesmente perder o controle. Não é esse o caso, mas sim de você irar em circunstâncias bem específicas, mas depois eu posso falar mais sobre isso, porque eu sei que de fato não é muito fácil. Então entenda, quando você profere palavras, você está atraindo aquilo para a sua vida. Se você começa a proferir palavras que você é doente, que você é cansado, que você é fraco, que você é fracassado, você vai estar atraindo essas condições para a sua vida. Se você começa a falar que você é pobre, que você é miserável, e ainda mais usando do poder do eu sou, ora, você vai estar atraindo isso para a sua vida. E por outro lado, quando você começa a dizer que você é feliz, que você é abençoado, que você é forte, que você é corajoso, e ainda tendo fé nessas palavras que saem de sua boca, confiando que de fato, mesmo que você não seja atualmente, você está se tornando assim, é isso que vai acontecer na sua vida, é isso que você vai atrair para a sua vida. Há um poder muito importante de que quando a gente fala alguma coisa, a gente está querendo ou não reprogramando o nosso subconsciente, e o nosso subconsciente, ele não sabe diferenciar o que o nosso consciente quer e o que o nosso consciente não quer. Ele simplesmente vai aceitar tudo que a gente fala. Então, se a gente começa a viver falando palavras negativas, o nosso inconsciente vai ser repleto de crenças negativas, de crenças limitantes, que vai nos atrapalhar lá para frente. Então é muito importante, meu irmão, minha irmã, que você tenha esse princípio, esse conceito em mente. Você quer atrair bênçãos? Você quer realmente ser um servo? Quer ser um instrumento do Altíssimo, um instrumento do Reino Celestial? Profira muito mais bênçãos do que maldição na vida das pessoas, pois a pessoa que profere mais maldições, a pessoa que fala mais palavras negativas do que positivas, ela está sendo muito mais um instrumento do inferno do que um instrumento do reino, porque a conta é muito simples. Então, meus irmãos, essa foi a mensagem do vídeo, e entenda que as palavras possuem efeitos eternos, efeitos inclusive que podem ser irreversíveis. Pois, como eu disse, todas as palavras que saem de nossas bocas, elas são lançadas energicamente no mundo espiritual. Por isso também é muito importante a gente sempre proferir palavras com amor, palavras exalando sentimentos que vêm diretamente do nosso Pai Altíssimo, pois o total oposto do amor é o ódio. A pessoa que verbaliza o ódio,
ela vai estar atraindo negatividade para a sua vida. Então é muito importante que tenhamos esse princípio em mente, que tudo aquilo que sai de nossas bocas será pesado na balança. Tem efeitos eternos. Não fica simplesmente limitado à existência temporal, mas sim também à atemporal. E pode nos gerar galardões no reino celestial ou, em muitos casos, pode levar as pessoas à condenação. É muito importante você entender que pelas palavras que saem de sua boca, que você confessa o Messias, que você confessa que é servo dele, que você se dispõe a seguir o exemplo dele, é com as palavras que saem de sua boca, que você ora, que você tem comunhão e intimidade com o Altíssimo, que você adora e louva ele. Então, pelas palavras que saem de sua boca, você pode se aproximar do Altíssimo. E do mesmo modo é o completo contrário. A pessoa que vive maldizendo, que vive emanando ódio, ela vai estar atraindo a presença de demônios para a vida delas. Isso vale também para palavrões, dentre outras emanações de frequências negativas. Inclusive, tem vários e vários textos nas Escrituras que traz esse princípio que eu tenho dito aqui nesse vídeo. Eu vou ler aqui alguns deles para que vocês possam ter em mente. Mas veja, por exemplo, Provérbios 18, 21, que é o que eu falei. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Mateus 12, versos 36 e 37. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás absolvido e pelas tuas palavras serás condenado. Olha a importância do que sai de nossas bocas, olha a importância de domar a nossa língua. Provérbios 10, verso 11. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Agora veja Tiago 3, versos 5 ao 6. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Você tem noção que muitas e muitas pessoas elas podem ser condenadas simplesmente por não domar a língua? E por outro lado, aqueles que serão salvos pode ter certeza. Todos possuem essa habilidade, alguns mais e outros menos, obviamente. E isso está de acordo com inúmeras questões que depois eu posso abordar por aqui. Mas é fato que todos, pelo menos, têm o poder de domar a língua ao ponto de mais bem dizer do que mal dizer. E é pelas palavras que o mundo e todas as dimensões foram criadas, pelas palavras que saíram diretamente da boca do nosso Criador, como vai falar inclusive em 2 Pedro, capítulo 3, versos 5 e 6. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Mateus 4, verso 4, olha o que o nosso Messias ele falou. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E Provérbios 16, verso 32, vai falar justamente aquilo que eu tinha dito. Melhor é o paciente do que o herói da guerra, e o que domina a si mesmo do que o que toma uma cidade. Então, meu irmão, minha irmã, eu desejo que da sua boca saia muito mais a fonte de vida eterna e jamais maldições do profundo do abismo. Tenha muito controle das suas palavras. E ainda que a sua realidade atualmente não esteja da melhor forma, ainda que você tenha muitos problemas, em muitos casos, a melhor resposta a se fazer, o sinal de sabedoria é você ficar em silêncio. É você meditar em silêncio por que aquela situação está ocorrendo por você, não ficar verbalizando coisas negativas e, em meio a essa situação, buscando meditar, buscando entender, buscando refúgio no Altíssimo, você começa a verbalizar e crer no que você está falando, que aquela situação irá mudar. Comece a falar mais, eu sou abençoado, eu sou grato, eu sou filho do Criador dos céus e da terra, eu sou um servo, um discípulo do nosso Messias, eu sou feliz, eu sou forte, eu sou corajoso. Comece a invocar o poder do eu sou, como o nosso Messias ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque de fato ele é. Comece a invocar o poder do eu sou para atrair bênçãos na sua vida, pois há muito poder nas palavras. Mas fica aqui o aviso que pretendo fazer uma live no meu canal até aprofundando mais nesse tema, porque eu entendo que é muito importante. E nunca esqueçam desse princípio. Sábio é aquele que doma a sua língua. O tolo é aquele que não tem controle da sua língua.
É claro que é um processo, não é do dia para a noite que a gente vai conseguir isso, tem vezes que a gente acaba se perdendo, mas que a gente tem esse princípio e busque constantemente a mudança. Porque quanto mais a gente doma a nossa língua, mais bênçãos a gente vai gerar para o círculo à nossa volta, para as pessoas à nossa volta, para o campo eletromagnético ao nosso redor. E por outro lado, as pessoas que não domam só a língua e acabam pecando e muito na língua com maledicência, com fofoca, com falso testemunho, com difamação, com calúnia, tais pessoas estão atraindo apenas negatividades para as suas vidas e com certeza a presença de entidades malignas. E fora que vai gerar muitos traumas e muitos problemas na vida das pessoas à sua volta. Mas é isso, fica aqui o aviso que farei essa live em breve, inclusive pretendo fazer com um convidado e vou deixando aqui o aviso. Desejo que o Eterno abençoe abundantemente a cada um de vocês. Shalom a todos. Falando nesse propósito de controlar a língua, de domar aquilo que a gente fala, vou deixar o link aqui na descrição de um grupo de uma irmã que está fazendo um propósito do jejum de palavras negativas durante 21 dias. Aí quem tiver interesse, estiver interessado em querer participar desse propósito, vou deixar o link aí na descrição. O grupo é da irmã Raquel que tomou essa iniciativa. Muito boa, por sinal. Glórias ao Pai.